Você vai lá quebrar esse contrato. Aí eu lhe digo, o que vai acontecer? Ué, eu tenho um contrato com uma instituição. A instituição não quer que eu quebre o contrato. Claro, que vai ter retaliação. Esses são os tipos de contratos. Agora, vamos lá. Como que a gente rompe contrato? Como que a gente quebra contrato? Bom, primeiro que para quebrar os contratos você precisa conhecê-los. Quais contratos eu tenho? Eu acho que essa parte é uma das mais... ao mesmo tempo que alguns contratos são muito fáceis de observar, mas no geral isso é muito difícil de perceber. Principalmente os encarnacionais ou reencarnacionais, aqueles antes de vir para a Terra. Agora, eu já falei isso num vídeo. Se vocês estão aqui no canal e prestaram atenção, e se vocês já leram o meu livro Segredos do Despertar, já sabem do que eu estou falando. Quer saber quais são os seus contratos reencarnacionais? Faz o seu mapa astral. O seu contrato reencarnacional está escrito com todas as letras no seu mapa natal, astrológico. Porque não é porque você nasceu naquele dia, hora e local que você tem essas características. Não. Você escolheu o seu contrato e viu qual era o momento da linha do tempo, cidade, país, hora, para nascer, que correspondem com as frequências do seu contrato encarnacional. Toda essa explicação detalhada está no meu livro Segredos do Despertar, já tem aula no Despertar 2.0, enfim. Tá ok? Então, se você quer saber, faz o seu mapa, mas faz com quem conhece, faz com um astrólogo que saiba o que está fazendo, de confiança, tá ok? E você vai descobrir os seus contratos. Tá lá. Tá escrito. Tá? Agora, você quer descobrir quais são os seus contratos em encarnação? Aí a gente consegue observando a nossa vida. Se você tem o seu mapa astrológico e tem uma ideia, mapa astral, mapa natal, e tem uma ideia do que está no seu caminho, você tem uma ideia dos seus contratos encarnacionais. Eliminando isso, o resto da sua vida são seus contratos encarnacionais. E alguns contratos encarnacionais são benéficos. De repente o seu trabalho é uma coisa que você gosta. Lá no seu mapa astral tá que você tem vocação para trabalhar com comunicação. Vai, eu estou falando qualquer besteira aqui, tá bom, gente? Só para ser ilustrativo. E você é um engenheiro que trabalha num escritório fechado e tá todo feliz com isso. Gente, que bom! Você fez um contrato encarnacional, não está seguindo uma coisa que estava prévia, porque não é escrito em pedra, você é o dono da sua vida. Independente do contrato que você tem, aí que estão as quebras. Aí que estão as quebras. Tá bom? Você é o dono da sua vida. Aliás, a famosa frase que eu falo sempre, os astros inclinam, mas não obrigam, é de um filósofo aí do milênio passado, e eu nunca lembro o nome dele. Então, não está escrito em pedra. São marés de frequência que se você for na do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, você vai cumprir todo o seu contrato. Agora, se você for dono da sua vida, independente, você é que diz para que rumo vai esse barco. E essa a nossa intuição. Intenção. Intuição é ótimo. Intenção. Então vamos lá. Muitas vezes a gente tem uma certa clareza do que de quais são os nossos contratos, de quais são o que a gente precisa fazer ou não precisa fazer. Mas nem sempre a gente tem clareza dos assuntos, nem sempre a gente tem clareza de quais contratos a gente tem. Quem sabe todos os nossos contratos é o nosso eu superior, a nossa alma, o nosso eu sou.
Ou seja, nós mesmos desdobrados em outras frequências. Nós sabemos quais são todos os nossos contratos, quais são nocivos, quais estavam combinados, quais são positivos. E veja bem, nem sempre os positivos são aqueles que trazem a vida fácil para a gente. Os positivos são aqueles que vão nos colocar ou recolocar no caminho do despertar, e muitas vezes são porradas. É isso que a gente precisa entender. Então, quando eu falo contratos positivos e negativos, pode ser que um acidente, um rompimento, seja classificado como positivo pelo seu eu sou. Porque aquele evento é que você precisa para retomar o caminho do despertar. Então nem sempre o que a gente precisa é o que a gente quer. E é aí que tem uma pegadinha muito boa. Tá? Seguindo em frente. Com essa clareza que o eu sou tem, que a nossa alma tem, ele consegue, nós desdobrados, né? Saber o que serve e o que não serve pra gente. E conforme a gente vai despertando, muitas coisas que a gente acordou não servem mais. Não precisa mais. Então, se tinha um rompimento, por exemplo, na sua vida, e você precisava daquilo para retomar o caminho do despertar, poxa, se eu já estou no caminho do despertar, qual o sentido daquele rompimento? Qual o sentido daquela, enfim, daquele desconforto? Nenhum. Então, esse contrato precisa ser quebrado. E aí eu falo para vocês, esse contrato é bom ou ruim? Retomando, o que difere um contrato bom e ruim na minha opinião? O quão fácil eu consigo rompê-lo? Então, se é um contrato da minha turma, do meu desdobramento, da minha rede, para eu voltar para o despertar, eu quebro esse contrato, falo, isso aqui não faz mais sentido, tudo bem, tira do caminho, vida que segue. Agora, e se for um contrato da oposição? Seja contrato encarnacional ou reencarnacional pelos senhores do karma, ou contratos em encarnação, daquela religião que eu tenho, daquela iniciação que eu fiz, que foi lá e fez um contrato comigo. Gente, qualquer iniciação é um contrato. Se você foi batizado, é um contrato com a Igreja Católica. Se você foi iniciado por qualquer ser humano na face da Terra, você fez um contrato. Se esse contrato é bom ou ruim, lembre-se, na minha concepção, quão fácil é quebrá-lo. Já adianto que quebrar um contrato de batismo não é fácil. É só você saber o que representa a Igreja Católica. E aí eu não estou atacando nenhuma religião. Eu estou mostrando e contando para vocês que a Igreja Católica, o Vaticano, é uma das 3 sedes do governo secreto, da Cabala Oculta. É a sede espiritual da Cabala Oculta. Você está fazendo um contrato em nome da sua criança, porque ele ainda não tem consciência para fazer isso, dizendo, esta consciência é sua. E aí você cresce e não sabe porque as coisas não dão certo. Porque o seu contrato de pobreza é forte, que você não consegue ganhar dinheiro, não consegue ser feliz, enfim. N coisas. E aí você vai romper esse contrato. Vai falar, eu quero romper esse contrato. Não quero mais. E aí busca N formas de romper esse contrato que existem. Já fiz vídeos sobre isso, trago isso no curso do Upgrade, os decretos, trago no DG2, no final do DG2, no meu 3º curso, eu trago o procedimento de quebra de contrato. Você vai lá quebrar esse contrato. Aí eu lhe digo, o que vai acontecer? Ué, eu tenho um contrato com uma instituição. A instituição não quer que eu quebre o contrato. Claro. Vai ter retaliação, claro que vai vir buscar os seus direitos, vamos dizer assim. Imagine um contrato na Terra, por exemplo. Vamos lá, é fácil quebrar um contrato com a empresa de cabo ou telefonia celular? Quando você liga para cancelar sua linha ou cancelar um cartão de crédito? É fácil, gente. Então imagine um contrato desse, tá?
Então, eles também vão querer os seus direitos que estão lá no contrato, também vão querer lá todas ressarcimento ou sei lá o que, não vão querer, cortar esse contrato, enfim, tudo isso acontece. E existem N formas de quebrar contrato, né? A primeira, quem decide num procedimento desse, num decreto, num procedimento, estou falando do meu trabalho, existem outros, mas estou falando do meu, que é o que eu posso falar. Tanto no decreto do upgrade, quanto no procedimento do DG2, quanto no trabalho do Semente da Vida, quem decide o que vai ser cortado ou não, não é você achando que uma coisa é boa ou ruim, um contrato bom ou nocivo. Quem decide o que pode ser cortado é o seu eu sou. Não é você conscientemente. O que a gente vai fazer é dar material físico, ectoplasma, frequência, elemental, energia, para que o seu eu sou, junto com a sua multidimensionalidade, corte os laços frequenciais com o que você pode. Prestem atenção nisso. Por mais nocivo que seja um contrato, nem sempre nós podemos cortá-lo. Nós podemos ser dependentes daquele contrato. Dependentes físicos, emocionais, psíquicos. Tá ok? Como um alcoólatra é dependente da bebida. Como um fumante é dependente de um cigarro. Se eu corto o álcool do dia para a noite, o que acontece com essa pessoa? O que acontece com uma pessoa que é drogada se você corta do dia para a noite essa droga? A consequência pode ser pior. Você fala, poxa, mas eu estou cortando um contrato que não é bom. Mas e aí? A pessoa consegue? Fisicamente, mentalmente, espiritualmente? Não. E aí, seu eu sou vai falar, agora não é hora de cortar esse contrato. Relacionamentos abusivos, muitas vezes nós não conseguimos cortar. Vocês já devem ter escutado de pessoas que apanham em casa fisicamente e não conseguem terminar o casamento. Homens e mulheres, porque os dois apanham, gente. Pessoas com relacionamentos abusivos no trabalho, assédio moral, por exemplo, chefe que grita e tudo mais. Homens e mulheres, pessoas que não conseguem sair do seu emprego. O mesmo acontece com os contratos. E quem vai decidir o que pode e quando pode ser cortado a partir do momento que você tem as condições para que isso seja cortado é o seu eu sou. O que nós vamos fazer no Semente da Vida é dar condições para que você corte os laços que você consiga. Agora e depois. Conforme você vai conseguindo, isso vai sendo cortado. Isso inclui batismos, iniciações, frequenciamento, terapias que você fez, todas as presepadas que a gente entra, tá? Conforme você vai tendo condição de que isso seja cortado, isto será cortado. Mas eu queria deixar claro aqui, vamos recapitular o que eu disse. Então eu falei sobre 2 tipos de contratos. Contratos reencarnacionais, ou seja, contratos de encarnação, que estão espelhados no nosso mapa astrológico, e contratos em encarnação, que não estão na nossa programação encarnacional, mas que a gente acaba fazendo por N motivos. Tá ok? Dentro desses 2 contratos, tem 2 perspectivas, a perspectiva positiva e a perspectiva negativa. O que eu disse é que o negativo e o positivo não estão atrelados a acontecimentos bons ou ruins na nossa vida. Muitas vezes, acontecimentos aparentemente ruins nos servem para ajustar no caminho do despertar. O que eu disse é que, na minha concepção, um contrato bom é aquele que eu consigo romper a qualquer momento, sem consequência, com facilidade. E um contrato ruim é aquele que eu não consigo romper com facilidade, ou quando eu rompo, eu tenho retaliação. Tá bom? A Cristiane Weber pergunta qual a forma mais eficiente em termos de técnicas de romper contratos. Cristiane, qualquer técnica, qualquer uma, tá? 100% delas são, na verdade, ferramentas, e aí eu posso chamar de muleta, mas vamos chamar de ferramenta, que é mais bonito, para nos disciplinar na cocriação. E a cocriação é um uníssono
é uma união entre o cardíaco e o mental. O cardíaco dá a ideia e o comando, o mental dá a ideia e o comando, e o cardíaco faz acontecer. Não adianta eu falar alguma coisa e sentir outra. Os dois precisam estar em uníssono, com uma só mensagem. Sendo assim, para quebrar um contrato, basta eu querer. Ah, é simples assim, Fábio? É. Mas querer de verdade. Será que quando você fala, eu não quero mais essa pessoa, eu não quero mais esse trabalho, eu quero romper com a igreja, eu quero romper com isso ou com aquilo, você realmente, com todas as forças, de todas as células do seu corpo, quer isso? Então é para isso que a gente tem as técnicas. A primeira técnica que eu apresento para vocês é do decreto, a afirmação. Você todo dia ir lá e repetir até você acreditar naquilo. Quantas vezes? Até você acreditar naquilo. A segunda técnica que eu apresento para vocês no final do meu curso Despertar Galáctico 2, que é um procedimento. Aí eu vou usar geometria sagrada, elementais, né, os elementos da Terra, a força de Gaia, eletromagnetismo, frequências, meditação guiada e afirmações para quebras de contrato. E a terceira forma é essa que eu estou trazendo agora para vocês, o Semente da Vida, que eu vou explicando aos poucos. Então existem N formas de fazer isso, tá bom? Mas todas estão ligadas com o nosso mental e o nosso cardíaco, tá bom?